Capítulo 422 Contrato mestre-escravo. Talvez por causa da intensidade da luz solar no deserto sem fim, pessoas do clã divino Origem do Céu tinham curtido a pele negra. Eles tinham tatuagens misteriosas em seus corpos e junto com seus membros excepcionalmente longos, era fácil reconhecê-los. Nesse momento, um grupo de pessoas do clã divino Origem do Céu estava tendo uma discussão intensa com um comerciante luxuosamente vestido. A quantidade de pessoas olhando para a comoção aumentou em número, mas a maioria deles friamente olhou do lado de fora. Nili estava entre esse grupo de pessoas e podia ouvir claramente seu argumento. Os dois homens do clã divino Origem do Céu que estavam na parte da frente e tinham aproximadamente seus 40 ou 50 anos. Eles estavam corados de raiva e seus olhos eram redondos como uma bola. Atrás deles havia um grupo de jovens do clã divino. Tinha aproximadamente entre 16 ou 17 anos, com os olhos monótonos e desolados. Nós definitivamente não concordamos com seus termos. Fizemos tantas transações antes e todas elas eram valorizadas por seus cultivos. 30.000 pedras espirituais, nada mais do que isso. Se vocês não estão vendendo, então esqueçam. Disse um comerciante de meia-idade gordo e indiferentemente. Nós somos da tribo do Céu de Ouro do clã divino. Nossos membros da tribo são os guerreiros mais destacados entre o clã. Estes são os jovens mais destacados entre a geração mais jovem do nosso clã. Você não pode julgar seu valor com base no cultivo como no passado. Os dois homens do clã divino argumentaram, não querendo ceder. Ouvia-se um murmúrio exaltado da multidão. Aqueles homens do clã divino são gananciosos e insaciáveis. 30.000 pedras espirituais para um já é um preço alto e na verdade ainda não estão satisfeitos com isso. Se este tipo de prática for incentivada, o preço só seria mais caro para comprar um escravo do clã divino no futuro. Esses comerciantes de vários lugares estavam aqui pelo homem do clã divino. Naturalmente, eles ficariam do lado do comerciante de meia-idade. Contanto que tivessem o dinheiro, não teriam que preocupar-se sobre não poder comprar um escravo. Porque havia diversas cidades pequenas em torno da fronteira, haveria uma grande quantidade de escravos do clã divino para a venda em uma base diária. Afinal, não havia muitas pessoas ricas e poderosas que pudessem oferecer 30.000 pedras espirituais para um escravo do clã divino de origem céu. Nili olhou para aqueles magros e maltratados homens e não pôde deixar de suspirar em seu coração. Eles eram uma vez o clã de combate mais poderoso no reino das ruínas dracônicas que possuía glória incomparável e controlava um reino incomparável e enorme. Agora, eles tinham caído a tal fase. Argumentando até o ponto de ter seus rostos corados de raiva para competir sobre o preço de seus próprios homens do clã. Eles tinham perdido a sua glória há muito tempo. Nili não era alguém que se sentiria compassivo pelos outros. Mas, pensando no clã divino Origem do Céu que havia caído em tal fase devido ao confronto contra o sábio imperador, e ainda assim, não obtendo nenhum respeito de outros clãs, ele não pôde deixar de soltar um suspiro. O sábio imperador havia selado o interminável tempo e espaço, com a intenção de refinar as poucas centenas de reinos, incluindo o reino das ruínas dracônicas. Enquanto o povo no reino das ruínas dracônicas permanecia em desconhecimento deste assunto e ainda estava tendo uma disputa interna um com o outro. Pensando em toda a sua experiência de sua vida anterior, Nili não podia deixar de se sentir deprimido em seu coração.
Onde estão aqueles dois comerciantes? Você não sabe. Esses são da Câmara de Armas do Dragão. Eles estão no controle de metade das ações de escravos. Esse homem de meia-idade de rosto de cavalo é o vice-presidente da Câmara. É impossível para os homens do clã divino sem ciência discutir o preço com eles. Nestas poucas cidades, nenhuma pessoa média está disposta a ofender a Câmara de Armas do Dragão. Ouvindo isso, Nili olhou e viu um homem de meia-idade com uma expressão arrogante, segurando as mãos atrás das costas. Este deve ser o vice-presidente da Câmara de Armas do Dragão que essas pessoas estavam falando. Desde que descobriu que há uma chance para ele comprar alguns homens do clã divino, Nili definitivamente não deixaria tal chance ir. Esses poucos jovens do clã divino devem estar no estágio do reino do dragão. Além disso, seus talentos eram muito bons. Nili abriu caminho entre a multidão. O líder do clã divino disse em ressentimento: Presidente Lin, nós apenas desejamos um preço justo. Estes poucos jovens são os gênios entre nossas tribos. Se não fosse por estarmos em tal situação, nós definitivamente não estaríamos dispostos a deixá-los se tornarem escravos. Preço justo? Nosso preço já é justo. Se alguém está disposto a oferecer um preço mais alto do que nós, você pode vendê-los para eles. Disse um homem de meia idade vestindo roupas de prata de luxo. O presidente Lin da Câmara dos Dragões não disse nada. 30.000 pedras espirituais, esse é o preço para um especialista no estágio do reino do dragão. Eles só possuem o cultivo de estágio do reino do dragão. Você afirma que eles são gênios, mas quem sabe se eles podem chegar a 2 estágios do reino do dragão em suas vidas. Esqueça. Se você não está disposto a fazer uma transação, você pode encontrar alguém que iria oferecer um preço mais elevado. Os poucos comerciantes sob o presidente Lin, disse um após o outro com frases arrogantes. Nili tinha adivinhado que eles provavelmente estão certos de que ninguém estaria disposto a ofender a Câmara Arma do Dragão, oferecendo um preço mais alto. Os 2 homens do clã divino tinham desespero e ira brilhando através da profundidade de seus olhos. No entanto, não havia nada que eles pudessem fazer. Quanto àqueles jovens do clã divino, atrás deles, todos tinham os punhos apertados com lágrimas tremeluzindo em seus olhos. Ser vendidos como porcos era definitivamente uma humilhação enorme para eles. Esses 2 homens do clã divino olharam para as pessoas que estavam assistindo à troca da linha lateral. Contudo, todos desviaram a cabeça com desdém. Ninguém se preocupou em ajudá-los. Isso é uma piada. Quem está disposto a ofender a Câmara Arma do Dragão por causa de alguns escravos do clã divino? Eu ofereço 50.000 pedras espirituais para cada um, eu tomarei tudo que você tem. A voz calma de Nili soou da multidão. Em uma fração de segundo, todos haviam dirigido seus chocantes olhares para Nili. Até mesmo o presidente Lin da Câmara Arma do Dragão revelou uma expressão desagradável com as sobrancelhas unidas. Ele claramente não esperava que houvesse algum idiota ignorante saindo e indo contra a Câmara Arma do Dragão. Ouvindo as palavras de Nili, os 2 membros do clã divino trocaram um olhar e hesitaram por um breve momento. Depois disso, eles fizeram a sua mente. Nili ofereceu 50.000, ainda é muito melhor em comparação com a Câmara Arma de Dragão, que só ofereceu 30.000. Com tantas pessoas presentes, apenas Nili estava disposto a aumentar o preço.
O olhar de Nili caiu sobre aqueles jovens atrás dos 2 homens do clã divino. Houve um total de 6 jovens do clã. Embora estivessem magros e não tivessem espírito algum, Nili sentia que as auras emitidas por eles ainda eram muito poderosas. Isto é 300.000 pedras espirituais. Nili acenou sua mão direita e jogou um anel interespacial. Um dos membros do clã pegou o anel interespacial de Nili e, depois, olhou para dentro e acenou com a cabeça para o clã próximo a ele. Eles nunca esperavam que Nili fosse tão direto. Em geral, as transações exigiriam que eles concluíssem o contrato primeiro, mas Nili realmente jogou fora 300.000 pedras espirituais tão facilmente. Este é o seu contrato mestre-escravo. Um dos membros do clã passou os 6 contratos mestre-escravo para Nili. Nili pegou e sorriu levemente. Quando Nili completou a transação, uma voz fria soou. Irmão, não parece muito certo para você fazer isso. Era a voz do presidente Lin e, a julgar pelo tom, parecia desgostoso.